E aí pessoal, tudo bem? De volta aqui no meu canal no YouTube, na noite dessa sexta-feira. E eu queria dar sequência com vocês no bate-papo nosso de ontem, nessa questão do Santos jogar fora da Vila Belmiro, jogar em São Paulo e em outras praças. Esse é um assunto que interessa, o torcedor do Santos está espalhado por todo o Brasil, E quem está no interior de São Paulo, no norte do Paraná, no sul de Minas, no nordeste, no centro-oeste, no sul, ele quer ver o Santos. E se tem essa oportunidade, o torcedor gostaria muito que isso acontecesse. Mas o que mais incomoda o torcedor do Santos, na sua grande e esmagadora maioria, é o Santos não jogar em São Paulo. A maior parte da torcida do Santos está em São Paulo, e na grande São Paulo. Não está em Santos. Não está em Santos. O Santos nasceu, cresceu, vive em Santos. Mas o Santos é um time hoje que poderia perfeitamente pertencer à cidade de São Paulo ou à grande São Paulo. Mas não é aqui que ele nasceu. Infelizmente, essa é a realidade. Queria falar sobre isso, gente, mas antes de a gente continuar esse nosso bate-papo, eu queria pedir para vocês se inscreverem no canal, deem um like, ative o sininho, hype esse vídeo, tudo isso é importante, tá bom? Sei que o interesse deu uma caída aí nesses dias por conta aí da inatividade dos times, paralisação do Campeonato Brasileiro, esse Mundial de Clubes, enfim, é natural essa queda, mas eu esperava um pouquinho mais de audiência no vídeo passado, por exemplo, tá bom? Gente, é o seguinte, eu não sei até se eu comentei com vocês em algum vídeo, se foi no anterior ou foi no outro, essa pessoa que é fonte minha dentro do Santos, ela me falou o seguinte: senhor Mani, o Marcelo Teixeira não está engessado com o Santos, ele não tem compromisso nenhum com a Vila Belmiro, ele quer muito jogar fora da Vila Belmiro, tá? E até saiu matérias hoje em alguns sites, eu não lembro qual que é, falando do porquê que o Santos está tentando fazer seus jogos fora de Santos, porque ele precisa de dinheiro. O Santos é um time endividado, quebrado, falido. Vocês viram aí, hoje saiu uma matéria dizendo que o Marcelo Teixeira conseguiu readequar uma dívida de 40 milhões de reais que o Rueda contraiu no Banco Safra. Quer dizer, o cara vai lá, contrai uma dívida de 40 milhões, não pagou nada, aí empurra para a gestão seguinte. E isso vem acontecendo, não foi só com o Rueda, isso vem acontecendo desde que o Santos existe. Vai, contrai dívida, não paga, a outra gestão é que tem que resolver o problema, porque se não resolver o problema, vai para a justiça, vai para o pau, aí o problema é pior ainda. Então o Santos precisa de dinheiro. Ele não consegue fazer dinheiro em Santos. Como eu falei ontem para vocês, e torno a dizer, aquilo é uma gaiola. É uma gaiola. Não é um estádio de futebol para time grande. É um estádio de futebol para o Bragantino. Tá? É um estádio de futebol para um time como o Bragantino, como o Criciúma, quem mais? Algo assim, entendeu? Então não tem cabimento o Santos ser um estádio desse tamanho. E o Marcelo Teixeira sabe disso. O Santos sabe. Por que ele sabe disso? Porque a água está batendo na bunda dele. Porque ele tem conta para pagar. E ele vê que quando ele chega lá no final do mês, ele puxa lá o extrato do banco no computador, ele dá uma olhada lá, ele abre lá, não tem dinheiro. Pô, o que eu vou fazer? Não tem dinheiro. Precisa vender jogador, fazer empréstimo em banco. Porque se ele depender, precisa torcer também porque o número de sócios torcedor não caia, ao contrário, aumente, ou pelo menos se estabilize, porque nesse patamar está entrando um bom dinheiro do Santos. Certo? Porque se depender de renda de jogo, o Santos está ferrado. Eu disse ontem aqui para vocês, enquanto Palmeiras, São Paulo, Corinthians, Flamengo, Botafogo, Fluminense, Grêmio Internacional, Atlético Cruzeiro faturam assim milhões líquidos no jogo, o Santos não chega nem perto disso. Nem perto disso. Aí no final, vamos supor, no mês você tem 6 jogos em casa. A média é essa. Digamos que você faça 3 jogos como mandante e 3 como visitante. Então são 3 jogos. Se você receber líquido 2 milhões por jogo, são 6 milhões, tá? Agora, o Santos, em 3 jogos, ele vai conseguir no máximo 1,5 milhão. No máximo 1,5 milhão. Então, há uma defasagem por mês de 4,5 milhões em relação aos seus rivais. Que no final de um campeonato brasileiro, está batendo em 40 milhões. Isso só no campeonato brasileiro. Sem contar o Campeonato Paulista, Copa do Brasil e outras competições, se por um acaso o Santos for disputar, que ele não está disputando mais nem Sul-Americano nem Libertadores. Entende, gente? Então, no final de uma temporada, os clubes arrecadam mais do que o Santos 90 milhões de reais, algo em torno de 100 milhões de reais.
Porque o Santos não consegue fazer dinheiro jogando na Vila Belmiro. E o que eu falei ontem também aqui para vocês, o Marcelo Teixeira precisa dar um jeito de começar logo essa reforma. De começar logo. Você não vai aproveitar, Marcelo, quando você for presidente, quando ficar pronto a Vila Belmiro, você não é mais o presidente, mas, pô, deixa esse legado, pô. Deixa esse legado, para que o próximo presidente consiga desfrutar de um estádio com capacidade para 30 mil pessoas. Aí o pessoal fala, tava até comentando, né? O pessoal do norte do Paraná quer, o pessoal do sul de Minas quer, do interior de São Paulo, do Nordeste, Centro-Oeste. Gente, aí até um torcedor mandou uma mensagem aqui, por que não joga no Pacaembu? Tava falando, gramado de plástico, gramado de plástico. O Santos tem no seu principal ativo, o Neymar, um problema sério de lesão, passou por isso. E todo jogador que passa por essa lesão de LCA, que é o ligamento cruzado anterior, ele tem muito receio em jogar nesse tipo de gramado artificial. E mesmo quem não passou. Você conversa com todos os jogadores, todos os treinadores, eles falam a mesma coisa. Não é legal jogar em gramado artificial. Claro que você vai perguntar para o jogador do Palmeiras, do jogador do Botafogo, do Atlético Paranaense, do Atlético Mineiro, que são times que têm estádios com gramado artificial, eles vão falar, não, beleza, que isso, não tem problema nenhum, isso aí é coisa na cabeça do jogador, não. Mas quando o cara sai de lá, você pergunta para ele numa conversa assim reservada, ele fala assim, pô, cara, não é fácil jogar em gramado artificial, não. Então, quer dizer, o Pacaembu, que poderia ser uma ótima alternativa para o Santos, um estádio para 26 mil pessoas, tá? O dobro do que cabe na Vila Belmiro, tem esse problema do gramado artificial. Eu certa vez conversei com uma pessoa da Alegra Pacaembu, que é a empresa que administra o Pacaembu. Essa pessoa falou para mim, senhor Mano, é o seguinte, se o Santos se responsabilizar pela reforma desse gramado, ou seja, sai o artificial e entra o natural, a gente troca. Caso contrário, a gente não vai mexer. Até porque a gente não tem nenhum acordo firmado com o Santos e tem shows, tem eventos aqui. Se o gramado for de natural, é muito complicada a recuperação. Foi o que essa pessoa me disse. Eu não acredito muito que seja tão difícil assim. Porque o São Paulo faz os seus shows e a gente vê 3 dias depois jogos sendo lá. Você vê, por exemplo, marcas no gramado de onde estava o palco, de onde estava não sei o que, não sei o que lá. Mas a grama, perfeita. O que interessa é a bola a rolar bem. E no Morumbi, mesmo depois de shows, a bola rola bem. Por quê? Porque no São Paulo, quem cuida do gramado tem o conhecimento, o know-how, a experiência, a expertise de fazer a recuperação do gramado ou tomar cuidado para que o gramado não seja prejudicado. Mas enfim, o gramado do Pacaembu é assim. Se fosse natural, seria mais fácil. Tá? Esse é um ponto. Tá? Ter o local do jogo. Ter o local do jogo. A outra questão é o seguinte. O Santos tem que mendigar estádios. Porque os times grandes, não é como antigamente. Antigamente o cara ia jogar no Morumbi e deixava um dinheiro para o São Paulo e o São Paulo satisfazia com aquele dinheiro. Hoje em dia é muito pouco. Muito pouco perto das necessidades do São Paulo. Ou de qualquer time. O aluguel do estádio que é 200 mil reais. O que você vai fazer com 200 mil reais? Nada. Entendeu? Então se ele não tiver participação na renda, dividir renda com ele, não vai topar. Então é difícil o São Paulo ceder o estádio, é difícil o Corinthians ceder o estádio, é difícil o Allianz ser cedido novamente pelo Palmeiras. O Santos tem que ficar mendigando estádio em São Paulo. Poderia, claro, já jogou no Allianz, se já jogou no Allianz uma vez, joga no Pacaembu, poderia jogar no Pacaembu, não tem problema nenhum. Entendeu? Mas o ideal é jogar numa grama natural e não artificial. Mas enfim, o Santos mendiga estádio porque ele tem que pedir favor, porque ele não é de São Paulo, ele é de Santos. Se na grande São Paulo houvesse uma arena, ou ali no ABC, onde você pudesse colocar 40 mil pessoas, gramado natural, com certeza o Santos poderia jogar mais vezes lá. Mas esse estádio não existe. E nem a intenção do Santos construir esse estádio lá. A intenção do Santos, se possível, vai ser reformar a Vila Belmiro. O que eu, sinceramente, nessa gestão, não acredito que vai acontecer. Eu não acredito. Não acredito. Por mais que o Marcelo Teixeira fale, por mais que a atual diretoria fale, eu não acredito. Não vai sair. O motivo, não sei te dizer. Não, já disseram que é porque o Marcelo não quer a W Torre, porque ele gostaria de fazer com seus amigos que tem do Conselho Gestor, que tem um consultor em Santos. Enfim, não sei qual é o motivo. Não sei. Por que se demora tanto para aprovar essa reforma da Vila Belmiro?
tá? Ninguém pressiona o poder público, ninguém vai atrás de já começar a pensar no projeto para vender cativas, camarotes, pensar na venda do naming rights. Quando tudo estiver acontecendo, aí os caras vão atrás. Aí, sabe, aí na correria, você vende por qualquer coisa. E você não consegue fazer uma boa barganha e conseguir um bom dinheiro. Então, quer dizer, o Santos não tem esse estádio. Não tem esse estádio. Não vai construir estádio em São Paulo. Esquece. Isso aí é delírio nosso. Meu, seu, de todos nós. A gente adoraria que esse estádio fosse no ABC. Adoraria. Nossa, seria maravilhoso. Mas não vai acontecer. Não vai acontecer. A menos que alguém, alguma empresa, resolva construir um estádio lá, para mandar shows para lá, faz um contrato com o Santos, faz um contrato ali com outros times, blá, 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 blá. Pode ser. Mas se depender do Santos, do fôlego financeiro do Santos, que é bem curto, o Santos jamais vai fazer isso. Ele vai pensar primeiro em reformar a Vila Belmiro. O que eu volto a dizer para vocês, não acredito que vai acontecer. Entendeu? Aí, gente, a outra questão é tentar, se for jogar em São Paulo, acomodar os jogos. Então, por exemplo, no dia 4 de agosto, o Santos vai jogar segunda-feira contra o Juventude. Esse jogo podia ser em São Paulo. Esse jogo pode ser em São Paulo. É segunda-feira. Não tem motivo nenhum para a polícia vetar. Mas você tem que pedir, mendigar para o Corinthians, para o São Paulo e para o Palmeiras o aluguel desse estádio. Eu pago o aluguel. Por favor, eu pago, o Santos vai falar. Aí você fala assim, não quero ver o seu time jogando no meu estádio, lotando o meu estádio. Vocês viram o que aconteceu Santos e Ceará no Campeonato Brasileiro agora? 35 mil pessoas no Allianz. O Palmeiras não levou esse público até agora na competição, no Campeonato Brasileiro, no Allianz. Vocês viram no Morumbi, no ano passado, Santos e São Bernardo, quase 60 mil pessoas. Vocês viram Santos e Bragantino também no ano passado, no Campeonato Paulista, em Itaquera, 40 mil pessoas. Os caras ficam, opa, pera um pouco. Aí começa a pressão de conselheiro, não deixa levar, porque senão vai pegar mal, você tá abrindo as portas pro adversário crescer. Então, gente, é muito complicado. É muito complicado. Então, Santos e Juventude, 4 de agosto, pode ser em São Paulo. Não tem jogo, é segunda-feira. Agora, o Santos está se movimentando para fazer isso? O Marcelo Teixeira está atrás disso? Isso eu quero saber. O que eu fiquei sabendo é que esse jogo, Santos e Juventude, dia 4 de agosto, pode ser o jogo daquele pacote de 3 partidas com o empresário que o Santos acertou, para ele receber limpo 1 milhão. E esse jogo iria novamente para Curitiba. O Santos fez um amistoso com o Curitiba, vocês se lembram? Fez um amistoso que é parte, o Neymar não pôde jogar, foi até lá, entrou em campo, etc e tal, e tudo bem. Mas esse jogo contra o Juventude, pode ser que aconteça em Curitiba no dia 4 de agosto, no estádio do Coritiba, o Couto Pereira. Entendeu? Aí eu comecei a olhar aqui a tabela. Eu não vou destrinchar toda a tabela. Aí eu peguei 17 de agosto, o Santos recebe o Vasco. O Palmeiras joga fora com o Botafogo, o São Paulo joga fora contra o Sport. E o Corinthians recebe o Bahia. Tá? 17 de agosto. Deixa eu puxar aqui o meu calendário aqui pelo computador. Deixa eu ver que dia da semana cai dia 17 de agosto. Vamos lá, agosto. Dia 17 de agosto cai num domingo. Então, Santos e Vasco no domingo. Nesse mesmo dia está marcado para São Paulo, os jogos, a CBF ainda não desmembrou essa rodada. Está tudo marcado, domingo. Vai passar jogos para o sábado, vai passar jogo para o domingo, pode ser que tenha um jogo na segunda-feira. E isso tudo tem que ser negociado, mas tem que começar agora. Então o Santos poderia perfeitamente passar esse jogo dele contra o Vasco para o sábado, à noite em São Paulo. E o Corinthians jogaria domingo contra o Bahia em Itaquera. E Palmeiras e São Paulo jogando fora. No dia 31 de agosto, o Santos recebe o Fluminense. O Palmeiras vai fazer um clássico contra o Corinthians em Itaquera, Corinthians e Palmeiras em Itaquera, provavelmente é domingo, é jogo da televisão. E o São Paulo vai jogar fora contra o Cruzeiro. Por que o Santos não poderia jogar no sábado à noite em São Paulo contra o Fluminense? É possível. O Santos está vendo isso? Tem que começar a ver agora. Você quer ver outro exemplo? Clássico Santos e São Paulo, dia 21 de setembro. O Palmeiras vai jogar em casa com o Fortaleza e o Corinthians joga fora contra o Sport. Por que já não vai lá na CBF e fala lá com os caras, você escuta, vocês não podem marcar Palmeiras e Fortaleza pro sábado e eu vou tentar jogar contra o São Paulo em Itaquera.
Não seria legal? Tem que olhar, tem que começar a pensar. Olha, peguei outro aqui, ó, dia 1º de outubro, Santos e Grêmio. Manda no Santos. O Corinthians vai jogar fora com o Internacional, o São Paulo joga fora contra o Fortaleza. E o Palmeiras joga contra o Vasco da Gama. Então, dia 1º de outubro, deixa eu pegar aqui, dia 1º de outubro, que dia que é? É um sábado. Setembro, estou em setembro. Outubro. 1º de outubro, é uma quarta-feira. Santos vai jogar com o Grêmio e o Palmeiras vai receber o Vasco. Por que não marca esse jogo do Santos contra o Grêmio para quinta-feira? Aí você pode jogar aqui. Você pode jogar aqui. Entendeu? Tudo isso tem que ser olhado já, nesse momento. Não dá para, na segunda-feira, tentar resolver o problema do fim de semana. Que nem eu falei ontem para vocês aqui. Campeonato Paulista. Tá? Agora, eu acho que agora em agosto já sai a tabela. Agosto ou setembro. Mas você tem que pensar agora. Ir lá conversar com o Reinaldo Carneiro Bastos e falar, Reinaldo, marca uns jogos para mim em São Paulo. Aí o Reinaldo vai assim, tudo bem, eu marco, mas aí você sabe onde vai ser? Aí o Marcelo Terceiro vai falar, não sei, porque eu preciso conversar ainda com o Palmeiras, São Paulo e com o Corinthians. Entende? Ou então eu quero mandar no Pacaembu. Pode ser. Pode ser. Na época do Modesto Roma, quando ele era presidente, eu acho que foi na época do Modesto Roma, eu acho que foi. O Celso Jatene, que era vereador em São Paulo, ou era o secretário de esportes, uma coisa, ou administrava o Pacaembu, que o Celso Jatene, que foi presidente do Conselho Deliberativo do Santos, ele arrumou uma parceria do Santos com o Pacaembu. Não deu certo. Isso antes do Pacaembu ter sido privatizado. Não deu certo. Por quê? Porque é a mentalidade da Belmirolândia. A mentalidade da Belmirolândia. Imagina se tivesse dado certo. Muito provavelmente hoje o Pacaembu não teria sido reformado. Estaria lá o tobogã e tudo do jeito que era. E o Santos jogando no estádio com grama natural. Agora, quanto custa para você tirar o gramado artificial e colocar o natural? Porque se o Santos fizer isso, no Pacaembu, a informação que eu recebi, repito para vocês, a pessoa falou para mim, se o Santos chegar lá, o pessoal da Alegra, e propuser a mudança de gramado, e o Santos se responsabilizar por isso, beleza. Ô, seu Neymar, o senhor é um homem de um poder de convencimento gigantesco. Será que o senhor não conseguiria isso pra gente? Nós temos que pedir favor. Temos que pedir esmola. Porque, infelizmente, o Santos é assim. E o seu Neymar tem interesses lá com o Santos. A gente sabe disso. Então, vou fazer o seguinte. Seu Neymar, é o seguinte. Nós vamos lá treinar no seu CT, vamos jogar lá em Praia Grande quando ficar pronto. Mas é o seguinte. Hoje eu preciso que o senhor arrume uma empresa para reformar esse gramado no Pacaembu. Tirar o artificial e colocar o natural. Eu tenho certeza que do jeito que esse homem tem conhecimento, tem poder de conhecimento, de convencimento, lábia boa, ele consegue isso. Então, quando você pega, por exemplo, esse campeonato brasileiro, que eu falei agora há pouco, Santos e Vasco, o Corinthians não cede o estádio, o Palmeiras não cede o estádio, deu São Paulo, você deu o Pacaembu. Mas o Santos não pode ficar jogando no estádio gramado de plástico, por conta de lesões. Os jogadores, repito, não gostam disso. Mas torno a dizer, se você conseguir fazer isso, você já bate na Federação Paulista de Futebol, nessa segunda-feira você vai lá. Reinaldo, pois não? Ah, é o Marcelo Teixeira. Ô Marcelo, entra aí. Beleza, como é que você tá? Tudo bem? Tomar um café? Tem descafeinado? Tem. Eu só tomo descafeinado. Beleza, então tudo bem. Vamos discutir a tabela? Eu acertei com o Pacaembu. Eu vou jogar no Pacaembu. Só que eu preciso de alguns jogos em São Paulo. E não pode ser no mesmo dia de Palmeiras, São Paulo e Corinthians. Vai lá na CBF e faz a mesma coisa. Chega lá pro Samir Chaldi, que é o presidente. Samir, tudo bom? Beleza. Ó, é o seguinte, eu tô com o Pacaembu, vocês estão sabendo, né? Então eu preciso que você marque jogo para mim em São Paulo, sem que estejam lá Corinthians, São Paulo e Palmeiras no mesmo dia. No mesmo dia. Porque eu tava olhando aqui a tabela do Campeonato Brasileiro. Como é que é assim? Por exemplo, quando o Corinthians tem jogo em São Paulo e Palmeiras jogam fora. Quando o São Paulo está jogando em São Paulo, Corinthians e Palmeiras estão fora. Quando o Palmeiras está em São Paulo e Corinthians estão fora. Então, você sempre tem dois desses três times jogando fora, sendo que um está na capital. Agora, você tem a quarta ou a quinta. Você tem o sábado ou você tem o domingo. Entendeu?
Então, é possível. Agora, o que não pode é essa indefinição. Porque você vai lá na Federação Paulista, você vai na CBF, pedir um estádio, pedir uma data em São Paulo, sendo que você não tem estádio para jogar. Então, a primeira coisa que o Santos tem que fazer é acertar uma parceria com o Pacaembu. Primeira coisa, acertar uma parceria com o Pacaembu. Entendeu? Para poder chegar na CBF, na Federação Paulista, na Conmebol, onde for que ele tenha que bater na porta e pedir, olha, quero esse jogo em São Paulo assim, assim, assado. Mas hoje já não tem condição de fazer isso. Não tem condição de fazer isso. Entendeu? Gente, é isso. Espero que vocês tenham gostado da conversa, tá bom? Foi um bate-papo gostoso de sexta-feira à noite. Mandem mais mensagens para mim, deem sugestões, alternativas. A questão de você jogar fora de Santos ou São Paulo é a questão do custo. Se você vende um jogo para o empresário, o cara te garante 1 milhão limpinho, pagando hotel, passagem de avião, deslocamento interno, deslocamento de Santos até o aeroporto em São Paulo, tudo bem, sobrou 1 milhão. Agora, se o Santos resolve jogar em Campinas, por exemplo, ele tem que pagar, ele tem que gastar dinheiro com hotel lá, ele tem que gastar dinheiro com alimentação lá, e ele tem que pegar o ônibus dele e ir até lá. E vocês sabem como jogador de futebol é chato. Eles não gostam de fazer viagem de avião, de ônibus. Não gostam. Gente, é complicado. É complicado. Mas, como eu mostrei para vocês, é possível ter uma solução para isso. Para o Santos parar de jogar o tempo inteiro na Vila Belmiro e começar a jogar em estádios maiores e oferir rendas maiores. E mostrar para o mercado, principalmente o mercado consumidor, que o Santos tem uma grande torcida. Para poder convencer um banco, uma casa de apostas, alguém a patrocinar, a botar a sua marca na camisa do Santos. Porque ficando o tempo inteiro jogando na Vila Belmiro com um estádio para 10, 11 mil pessoas, volto a dizer, passa a impressão para o mercado que o Santos não tem torcida. Aí o cara fala assim, eu não vou investir nesse time, não vou ter retorno nenhum, não tem torcida. Entendeu? Então é isso aí, pessoal. Qualquer novidade eu volto aqui, tá bom? Espero que vocês tenham curtido o vídeo. Nos falamos.